Quero convidar o meu amigo, professor José Afonso. Boa noite, tudo bem, Davi? Boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Bem, obrigado. Aí também? Ótimo, tudo certo. Afonso, quero te agradecer imensamente pelo convite, né, que você aceitou, né, pelo aceite do convite. Não é fácil, né, eu sei que correria do dia a dia, né, aí em Portugal agora já são 23 horas, né? Quase. Quase, né, 23 horas, então, não só nesse momento, mas também em todos aqueles momentos que a gente tem algum contato, né, você é sempre muito solícito, né, sempre muito atencioso, tá? Eu quero te agradecer também por isso, né? Já fiz esse agradecimento pessoalmente, né, mas quero deixar público também aqui, tá? Porque um profissional, né, assim, da sua magnitude, né, da qualificação que você tem, tá no nosso evento, para mim é uma grande honra, né, mesmo, para brilhantar mesmo esse momento, tá? Então, quero te dizer que é uma grande honra recebê-lo você aqui na nossa instituição, né? É um grande prazer, sempre que a gente tem algum tipo de contato, Afonso, eu aprendo muito com você, muito mesmo, Obrigado. né? Então, sei que esse momento também não vai ser diferente, tá? Então, bom, quero te dar mesmo as boas-vindas, mais uma vez, muito obrigado, né? Até porque já deixando claro para as pessoas, né, que encerrando a sua fala, né, fazer as perguntas e aí você, né, vai se retirar para descansar, né? Já vai ser por volta de meia-noite aí em Portugal, né? Então, é isso, né? Pessoal, só antes de passar a palavra para o professor José Afonso, né? O professor José Afonso, ele é professor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, né? Que é também uma grande instituição, né? Se não a maior, uma das maiores, né, no ciência do esporte no mundo. Tem profissionais muito qualificados. Tive o prazer, Afonso, de estar aí com vocês em 2017, né? Nessa altura a gente ainda não se conhecia, né? A gente devia se conhecer no ano seguinte, né? Mas Exatamente. eu prometo que volto aí, porque tem muitas coisas a aprender com vocês. Então, a hora já está passando, quero te passar a palavra, tá? Mais uma vez te agradecer. Se você quiser, né, falar um pouco mais da sua formação, das suas experiências profissionais, você fica à vontade, tá? E só para finalizar a minha fala, né, já quero te agradecer de antemão pela excelente apresentação, porque depois, no final, a gente já não vai ter muito tempo para conversar. Okay. Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez e te passo a palavra. Muito obrigado, Davi. Antes de mais, boa noite a todos. E, Davi, muito obrigado pelo convite que me foi feito, que é uma honra para mim. E o que é que eu irei fazer? O tema das assimetrias funcionais é bastante vasto. Inclusivamente, eu já lecionei um curso de 8 horas só sobre isso que vou falar hoje. E, portanto, eu tentei pôr uma apresentação um pouquinho mais curta, para dar tempo depois para termos perguntas, para haver discussão um pouco mais livre. E também por isso, Davi, não vou falar sobre mim, vamos direto para o assunto, se vocês não se importam, e eu vou então partilhar a tela, que eu penso que já conseguirão ver. Davi, se puderes só dar uma confirmação, penso que já está. Vou pôr numa tela cheia. Então, assimetrias funcionais. Primeiro lugar, treino desportivo versus fitness, ok? Eu acredito que os treinadores, e a minha grande bagagem como treinador, os treinadores aceitam a assimetria de uma forma mais equilibrada, mas no fitness há muito um paradigma de que temos que ter pessoas simétricas, e eu gostava de desmistificar um pouquinho essas questões. Por exemplo, eixo crânio-caudal, ou seria crânio-cranial. Reparem bem, isto seria uma pessoa simétrica no eixo crânio-caudal, não é? Isto seria uma pessoa simétrica. Este é um amigo meu, foi um ex-aluno, hoje é um amigo meu, ele permitiu que eu usasse essas fotos, mas vejam bem, ninguém pretende este tipo de simetria, certo?
E este também não. No eixo dorsoventral, ninguém preconiza este tipo de simetrias. Nós todos aceitamos que somos assimétricos neste eixo. Aliás, vamos até dar um exemplo típico do desporto, com a avaliação isocinética do joelho. Nós aceitamos que existe uma assimetria que favorece os extensores do joelho em relação aos flexores. Nós aceitamos que ela existe. A única discussão que se coloca na literatura internacional é qual o limiar a partir do qual essa assimetria poderá eventualmente ser mais ou menos prejudicial. Mas que ela existe e é obrigatória é um facto. E nós aceitamos isso. Já agora só à parte, este teste não é um teste sobre a relação quadríceps isquiotibiais, como eu vejo muitas vezes escrever-se, porque os isquiotibiais não são os únicos flexores de joelho. Portanto, isto é uma relação entre extensores e flexores de joelhos, mas sem divergir muito. Qual é o problema? Nós aceitamos que as pessoas são assimétricas do ponto de vista crânio-caudal e do ponto de vista dorsoventral. Mas temos uma dificuldade que eu não compreendo até hoje muito bem em aceitar as assimetrias bilaterais. E este é um grande problema no desporto e no fitness. E eu vou já começar por colocar esta imagem aqui. Reparem bem, o nosso diafragma, que é considerado um músculo central e incrivelmente importante para nós, até pela sua relação direta com a respiração, com a própria função cardíaca, o diafragma é assimétrico. Por exemplo, a cúpula do diafragma do lado direito, a cúpula direita normalmente em repouso está uma costela acima da cúpula esquerda. E por seu turno, o pilar direito do diafragma tende a ir uma vértebra lombar abaixo do pilar esquerdo. Além disso, quase todos os estudos de disseção cadavérica mostram que o pilar direito do diafragma tende a ser mais hipertrofiado, mais espesso, mais largo do que o pilar esquerdo. Portanto, nós começamos logo com uma assimetria brutal no centro do nosso corpo. E eu coloquei na imagem da esquerda, além do diafragma, que está a cor laranja, temos também o fígado, que é uma estrutura muito peculiar e bastante densa, que provoca uma determinada tensão no diafragma e que não existe nenhuma estrutura equivalente, nem com essa robustez, digamos assim, tecidual, do lado esquerdo. Por outro lado, na imagem da direita, vemos o coração, que em quase todas as pessoas é descaído para a esquerda também. E nós poderíamos dar muitos outros exemplos, como a aorta, a veia cava, uma série de nervos, ou seja, o nosso tronco, aquilo que as pessoas consideram o nosso core, é, em todas as pessoas, assimétrico. E é assimétrico desde o processo embriológico. É assimétrico entre esquerda e direita. Isto significa logo a partir de uma coisa. Mesmo que as pessoas fossem simétricas externamente, em termos de membros superiores e inferiores, jamais a transferência de forças ao passar pelo tronco poderia ser simétrica. Portanto, eu dou aqui exemplos, não é importante agora que estamos a ver cada um deles, só para compreendermos que o nosso tronco, logo à partida, é assimétrico internamente. Só que há protocolos de preparação física e de terapias que preconizam um trabalho simétrico, desde as questões ditas posturais à força. Inclusivamente, as guidelines do American College preconizam um trabalho simétrico, mas sem qualquer argumento ou referência de suporte. E eu vou citar a edição de 2014, na página 104. Esta frase do meio: "Training programs should induce symmetrical and balanced muscular development." É a única menção, em quase 500 páginas de manual, é a única menção ao treino simétrico. A única. Não tem nenhum argumento à frente da frase, não tem qualquer citação a suportar isto em dados, porque na realidade isto não está suportado por dados. Portanto, mesmo o American College, que deveria ser uma referência, está a dar uma guideline que eles próprios não se dão ao trabalho de justificar o porquê. Mas vamos ver a origem de tudo. Nós, seres humanos, só existimos, o universo como um todo só existe porque houve uma quebra de simetria entre matéria e antimatéria. Caso contrário, não estaríamos sequer aqui. Por outro lado, a quebra de simetria nas interações fracas permitem a origem do tempo ao nível micro, não é? Portanto, as assimetrias ou as quebras de simetria fazem parte da própria existência de tudo. E depois temos o processo embriológico. O embrião humano, não só humano, mas estamos a falar de humanos, o embrião humano só se desenvolve se quebrar 3 eixos de simetria: dorsoventral, crânio-caudal e esquerda-direita, nomeadamente para a questão dos órgãos internos, que é supremamente importante. Portanto, sem quebra de simetria, ou seja, sem produção de assimetrias, não existe processo embriológico saudável.
Mas vamos aqui a uma questão mais específica nossa. Eu trouxe aqui um estudo sobre mastigação. Existem vários, ok? Eu escolhi apenas um, mas existem vários. E neste estudo, o que é que eles fizeram? 146 adultos com dentição natural e saudável. 60% dos sujeitos eram mastigadores unilaterais. E dentro dos unilaterais, perto de 80% preferiam mastigar só pelo lado direito. Agora vamos pensar. Além disso, as assimetrias mastigatórias estavam associadas com assimetrias na força dentada e assimetrias auditórias, inclusivamente. Ou seja, uma simples assimetria de mastigação está normalmente associada também a uma assimetria auditória, portanto, de um sentido externo, da extroceção. Portanto, isto tem implicações mais vastas, não é só a mordida por si. Mas vamos pensar. E já agora, como eu disse, este estudo não é único. Os seres humanos estima-se que realizem 2.500 a 3.000 mastigações por dia. Quem masca pastilha elástica ou quem rói as unhas pode chegar às 9.000, 10.000 mastigações por dia assimétricas. Ora bem, se eu estou a trabalhar toda a minha face na mastigação de forma assimétrica milhares de vezes por dia, quais são as implicações musculares para o resto da face e para o pescoço? Por certo, existirão. Bom, mas se existirão consequências para o pescoço, quais serão as implicações musculares para o tronco e para as costas? E, por sua vez, quais as implicações para a postura como um todo? Temos que começar a pensar nestas coisas, porque eu trouxe a mastigação de propósito para uma ação de desporto, porque os atletas podem fazer 50 saltos num treino, 200 saltos num treino, mas vão fazer 3.000 mastigações por dia. Portanto, isto tem que nos deixar a refletir. E nós não atuamos sobre isso. E já agora, não é exclusivo nosso. Está descrito noutros animais, incluindo cavalos e baleias. Mas vamos pegar num outro exemplo de uma ação cotidiana que eu espero que as pessoas façam regularmente. Marcha. Esta revisão sistemática, o que é que verificou? Para começar, que assimetrias de até 1 centímetro no comprimento de membros inferiores são usuais e não prejudicam a performance. E já agora, a maior parte das sociedades internacionais de ortopedia só considera a discrepância de comprimento de membros inferiores como sendo patológico a partir dos 2 centímetros. Ok? Portanto, aqui até estamos a falar abaixo disso. No entanto, estas assimetrias provocam assimetrias de forças cinéticas e cinemáticas dos dois lados. Portanto, e aqui temos um problema, ou não, porque afinal parece que não está relacionado com patologia. Mas, novamente, a marcha assimétrica não é exclusiva de seres humanos. Então, nós já começamos a perceber que na nossa evolução biológica, nossa e dos animais, de outros animais que nós conhecemos, nós começamos a ver que a marcha tende a ser assimétrica e a mastigação tende a ser assimétrica. Os órgãos internos do tronco, assimétricos. Começamos a ver aqui um padrão, e esse padrão é um padrão de assimetria. Vamos à corrida, uma ação típica do desporto, por exemplo. Vejam aqui, estes autores estudaram assimetrias na mecânica de corrida, no caso eram em sprints repetidos, portanto, corrida rápida. Em treadmill, a treadmill é a passadeira. Em 13 atletas sem qualquer lesão reportada, sem qualquer dor, sem qualquer queixa. Vejam o que eles verificaram. As assimetrias entre esquerda e direita, na potência propulsiva e forças horizontais, rondam os 12, 13%. Portanto, novamente, uma coisa tão simples, entre aspas, quanto correr, em corredores treinados, sem patologia, e as forças produzidas são assimétricas. Já agora, existem estudos de caso de corredores de fundo de altíssimo nível mundial e outros com corredores, com sprinters de nível mundial, e acontece o mesmo. A passada é assimétrica do ponto de vista quer da sua cinética, quer da sua cinemática. Vemos aqui outras variações que neste caso não são tão grandes, mas vejam um desvio padrão. Novamente, o stiffness vertical e stiffness do membro inferior como um todo, novamente com assimetrias entre esquerda e direita. E quando vamos aos parâmetros cinemáticos, aqui, muito pequeno no tempo de swing, ou seja, existe uma assimetria somente residual, mas depois o tempo aéreo já tem uma assimetria superior. Bom, mas voltemos à questão da cinética e cinemática, porque muitas vezes o atleta está a fazer um exercício, seja a corrida, seja um supino na academia, e de fora o movimento parece-nos estar simétrico, e nós ficamos todos contentes porque ele parece simétrico.
mas será que um movimento parecer simétrico visto de fora corresponde a produções de força simétricas? Vejamos este caso com remadores de elite, ok? No caso foi num remergómetro. 10 remadores de elite. Reparem que no seguinte, as classificações de assimetrias bilaterais, eles já assumiam que havia uma assimetria residual até 5%, já assumiam isso. E, portanto, basicamente só consideravam a simetria acima dos 5%. Ora bem, o que é que aconteceu? Verificaram nestes remadores de elite assimetrias de 5 a 10% no ângulo de articulação do tornozelo e nas acelerações da coxa femoral e do joelho. Mais ainda, verificaram assimetrias altas para a força resultante e aceleração do tornozelo, associadas a uma menor variabilidade intervoga. Então, reparem aqui a questão. Primeiro, menor variabilidade intervoga significa que o remador vai ter maior estabilidade da sua performance, provavelmente uma melhor performance final, provavelmente com maior eficiência. Mas, para aquilo que nos interessa aqui até mais, é que a assimetria cinética não se associou neste estudo com as assimetrias cinemáticas, nem com as assimetrias de comprimento dos membros inferiores que estes remadores tinham. E, portanto, já temos aqui uma multiplicidade de assimetrias que podem não necessariamente estar correlacionadas umas com as outras e já estamos a perceber que ver um movimento realizado de forma simétrica de fora não significa que a produção de forças internas esteja a ser simétrica, ok? Bom, mas esta revisão sistemática o que é que nos diz aqui? A questão das lesões, hein? Mas a assimetria pode provocar lesões. Bom, se a assimetria foi promovida pela evolução biológica, à partida não deverá aumentar o risco de lesão. Esta revisão sistemática mostra o quê? Que, hipoteticamente, o discurso das pessoas é que as assimetrias poderão, entre membros inferiores, no caso, poderão ser prejudiciais à performance em certas ações. Eles já nem dizem todas. Porém, logo de caras, eles dizem-nos que existem muito poucos estudos randomizados controlados a avaliar estes fenómenos. E os que existem tendem a ter qualidade metodológica fraca. Além disso, mencionam que não há nenhum método consensual de medição de assimetrias funcionais entre membros inferiores. Portanto, aqui temos um problema também sério. E esta parte que é muito importante, que é o que acontece, não sei se alguém se lembra da história das 4 milimol para o limiar anaeróbio, que é um limiar que se percebeu que é arbitrário, que varia de pessoa para pessoa e de tarefa para tarefa. E aqui acontece igual. Estes autores perceberam que os limiares estipulados pela literatura para definir o que é uma assimetria saudável ou prejudicial são completamente arbitrários, não estão sustentados em dados. E mais ainda, o que eles verificaram é que as assimetrias entre membros inferiores são identificadas em sedentários, em idosos, em jovens, em adultos, em mulheres, em homens, em corredores, em saltadores, em remadores, em jogadores de desportos coletivos. Ou seja, elas estão omnipresentes, basicamente. Pior ainda, eles verificaram o efeito de programas de redução de assimetrias. Verificaram que, na maior parte dos casos, esses programas nem sequer são eficazes, ou seja, ao fim de mês a trabalhar para reduzir uma assimetria, não há qualquer efeito nessa redução. E outra questão é que não sabemos ainda sequer se uma medição de uma assimetria hoje corresponde com uma medição daqui a uma semana ou duas nesse mesmo atleta, salvo os raros casos das tais ditas correções posturais ou assimetrias, que parece que não estão a ser eficazes, mas a maior parte dos estudos faz só avaliação pontual. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Imaginem que o vosso corredor tem do lado esquerdo este tipo de entrada no acetábulo, este tipo de ângulo de abertura do acetábulo, e que do lado direito teria um outro ângulo. Neste caso, os dois ossos são do mesmo lado, mas nós temos variações descritas na literatura de ângulo de rotação do acetábulo entre perna esquerda e direita. Isto está descrito na literatura. Agora reparem bem, um ângulo de rotação de acetábulo diferente significa que, por exemplo, neste caso, a figura da esquerda permitiria maior flexão coxofemoral, mas limitaria a extensão, enquanto na direita já permitiria maior extensão, mas limitaria a flexão coxofemoral. Reparem bem, isto tem implicações, ok? E estas assimetrias estão descritas na literatura, nomeadamente, até sugiro, a enciclopédia Bergman de variação anatómica, que faz uma compilação destes casos. E isto significa que a própria mobilidade entre membro inferior esquerdo e direito pode ser diferente, condicionado por fatores ósseos, porque notem que isto não é um fator muscular nem tendinoso, isto neste caso é um fator ósseo, ok? De novo, eu repito, estes dois ossos são do mesmo lado, eu tirei as fotografias só para ser mais fácil visualizar as diferenças, porque eles têm uma base semelhante. Eu nem vou aqui à asa do ilíaco para não entrar nesse tema agora, mas estes casos estão descritos, estas assimetrias ósseas entre esquerda e direita estão descritas na literatura.
Aqui seria um outro exemplo também descrito na literatura. Neste caso, novamente, eu coloquei duas omoplatas direitas, porque eram duas peças que tinham aqui um contraste interessante, mas estão descritos casos destes na literatura de variação intraindividual, ou seja, de assimetria esquerda-direita, em que podem ter do lado direito uma determinada orientação da espinha da omoplata e do lado esquerdo podem ter uma orientação diferente. E isto tem implicações para a mobilidade do ombro. Neste caso, implicações derivadas da estrutura óssea. Okay? Coisas que eu vi, por exemplo, eu tive o prazer de fazer uma especialização em disseção anatómica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, apenas alguns dos aspectos que vimos nessa disseção, em alguns cadáveres. Num dos cadáveres havia um tendão reflexo do longo abdutor do polegar, que mudava, inclusivamente, neste caso, mudava a mecânica do longo abdutor do polegar. No entanto, era unilateral, ou seja, era só na mão direita, na mão esquerda não havia esta alteração. A ausência unilateral do plantar da perna, também isto é relativamente comum. A ausência unilateral do gêmeo inferior, também algo relativamente comum e bem descrito na literatura, nós também encontramos isto. A ausência unilateral de palmar longo, também muito comum. Algo que infelizmente também é comum, e isto pode dar patologia, piriforme perfurado pelo nervo ciático num lado do corpo, mas o nervo ciático passando inferiormente do outro lado do corpo. Se quiserem depois na discussão podemos explorar um pouquinho mais porque é que isto eventualmente pode dar patologia no lado em que o piriforme é perfurado pelo nervo ciático. E um caso extraordinário em que, isto são casos raros descritos na literatura, nós encontramos um, em que no mesmo cadáver, do lado esquerdo do tronco, o óblique interno e o óblique externo eram perfeitamente diferenciáveis, a orientação das fibras dava para ver perfeitamente, tal e qual como vem nos livros, do lado esquerdo do corpo. Mas do lado direito, o óblique interno e o externo estavam fundidos, não eram músculos independentes, ok? Já agora isto pode acontecer com outros músculos, não é só com estes dois. Psoas menor ausente unilateralmente, também muito comum. Tensor do vasto intermédio, isto é um músculo que não aparece na maior parte dos manuais, porque mesmo na literatura científica só está descrito desde 2016, se não me engano. E, por exemplo, nós tínhamos lá um cadáver com este caso, portanto, tensor do vasto intermédio independente num lado, ou seja, numa das coxas, mas na outra era parcialmente unido ao vasto intermédio, não era ou seja, o tensor não era totalmente independente. E isto são tudo casos de variação anatómica normal, não associados nem a patologia nem a cirurgia, ok? O caso do piriforme pode dar patologia, sobretudo em atletas, aquele caso do perfurado. Então, nós temos que parar de pensar em simetria bom, assimetria mal, e o que nós temos que começar a pensar é num contínuo da simetria. No caso de esquerda-direita, podemos ter um contínuo que começa em tudo para a esquerda e no outro extremo vai tudo para a direita. Simetria é única e exclusivamente do ponto zero. Ora, para estar no ponto zero, isso custa muita energia. Uma coisa que a física e a matemática nos ensinam é que os estados simétricos tendem a ser energeticamente menos eficientes. Portanto, até de um ponto de vista do custo energético, os organismos beneficiam de um certo grau de assimetria. Portanto, as assimetrias são funcionais, benéficas e salutares. Até certo ponto. Agora vou já dizer qual ponto. Essa é a pergunta para $1 milhão, se alguém conseguir responder. Nós temos, eu vou dar um valor de referência a seguir. Cuidado com relações de causa e efeito, que há aqui outra questão. Quem é que diz que não é uma patologia que acentua uma assimetria? Vamos imaginar que eu realizo uma entorse tibiotársica. Provavelmente, enquanto eu tiver dor associada, eu vou mancar. Ou seja, a minha marcha vai se tornar mais assimétrica. Reparem, não foi a assimetria que provocou a lesão, a entorse. Foi a entorse que provocou um aumento da assimetria. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com relações de causa e efeito. E não é só nesta questão das assimetrias, é em tudo. É na postura, na lesão, na dor, na performance. Muito cuidado com relações simplistas de causa e efeito. Porque isto tudo é a ponta do iceberg. Vejam bem, este atleta ganhou a prova por causa do seu programa de treino ou apesar do seu programa de treino? Por causa dos ténis que ele usava ou apesar dos ténis que ele usava? E estes todos que perderam, que se calhar fizeram o mesmo plano de treino, se calhar tinham o mesmo nível de assimetrias que o vencedor e se calhar não conseguiram vencer. E nós temos que ver a big picture, ok? Não podemos usar casos isolados para nos influenciar negativamente. Nós temos que inverter a imagem e fazer as perguntas. Ganhou por causa de ou apesar de? E podemos aplicar isto à assimetria. Ele tem uma assimetria acentuada. Foi isto que provocou a lesão
ou foi a lesão que acentuou a assimetria? Temos sempre que ponderar estas questões. Moral da história, para reservarmos espaço depois para questões e a apresentação não ser muito longa. As assimetrias são inevitáveis e até certo ponto são funcionais. A busca pela simetria não é razoável e, de facto, até vem sendo associada, e isto é giro, vem sendo associada na literatura a comportamentos obsessivo-compulsivos. Isto é bastante interessante. Porém, também não devemos cair no extremo oposto e pensar que todo e qualquer valor da simetria é positivo, porque pode não ser, não é? O que nós temos é, nas assimetrias bilaterais relacionadas com o desporto, parece que um valor entre 10% e 20% de diferença entre esquerdo e direito poderá ser um bom valor. Mas há muitas exceções reportadas na literatura com valores, às vezes, de 30%, sem patologia associada. Qual é a minha sugestão? Cada pessoa, nós estamos sempre a dizer que cada indivíduo é um indivíduo, cada equipa é uma equipa, e depois queremos valores mágicos que sirvam a todos. Provavelmente isso não vai acontecer. Então o que é que eu sugiro? Seja para as assimetrias, seja para qualquer teste, qualquer avaliação que façamos no desporto. Usar esses testes para comparar a pessoa com ela própria ao longo do tempo, ok? Então, se uma pessoa tem uma assimetria de 10% e é funcional para ela, nós vamos acompanhando no tempo. Olha, agora não está a 10, agora está a 12, agora está em 8, agora... Esperem lá, de 10 saltou para 30, podemos ter aqui um problema. Naquela pessoa, então, a sugestão será no sentido de usarmos cada vez mais comparações interindividuais no tempo e não tanto comparações interindividuais que, por sua natureza, desrespeitam a especificidade de cada indivíduo. Já agora, aproveito a publicidade, este short book em que eu sou autor principal, publicado na Springer, em que estas questões são muito mais desenvolvidas do que aqui e com a literatura toda referenciada para poderem consultar. Portanto, eu irei parar a partilha da tela e assim temos bastante tempo para as questões que eu penso que é a parte mais interessante e mais dinâmica. Davi, não sei se estás aqui comigo. O micro, Davi. Ok, agora sim. Você me ouve? Perfeitamente. Beleza, meu amigo. Afonso, muito bom. Já tinha antecipado, né? Excelente apresentação. Eu já tive a oportunidade de ver essa apresentação não tão rápida assim, não tão curta, né? Com mais detalhes, mas é muito interessante os pontos que você coloca, porque primeiro são pontos provocativos, né? Para o que a gente digo a nossa classe, né, da educação física, está acostumado, né, a fazer. Parece que pega, alguém falou, alguém escutou e vai reproduzindo isso. Né? Isso é um grande problema. Né? Isso é um grande problema. Então, a sua fala ela é provocativa nesse sentido, mas no sentido positivo, que nos faz pensar, né, nos faz refletir sobre a nossa prática. Né? E para a gente poder começar nesse momento de discussão e debate, fica à vontade. Só para quem nos está a ouvir, realmente eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais curta desta vez, porque o tempo limite é de 1 hora e às vezes as discussões são animadas. Mas para quem quiser, eu tenho 2 apresentações sobre este tema no meu canal de YouTube. Uma é esta apresentação, mas uma versão bastante mais alargada, ok? E em que as perguntas eram colocadas em tempo real, portanto, uma dinâmica diferente. E tenho uma outra apresentação destas, aí já bastante diferente desta, e mais longa ainda, que foi feita para fisioterapeutas. Pronto. Mas, portanto, elas também estão em acesso aberto no YouTube, poderão ir lá ver caso o pretendam, não é? Com outros detalhes. Davi? Perfeito, Afonso. Bom, então para a gente poder começar nesse momento de discussão, tem uma pergunta aqui do professor Anselmo. Ele coloca... está a ver a pergunta? Consigo ver, perfeitamente. Ok. Beleza. Ok, eu estou a ver a pergunta, eu penso que vocês conseguem ver. O déficit bilateral não só não é um problema para o esporte, como para os não atletas, porque mesmo os não atletas têm essas assimetrias entre esquerda e direita. Ou seja, estas assimetrias de 10, 15% entre esquerda e direita não parecem estar a ser provocadas pelo desporto, porque mesmo em populações sedentárias, elas se verificam.
há vários estudos com plataformas de força, seja na marcha, seja na corrida, seja a cair de saltos, e mesmo em pessoas não atletas, essas diferenças 10, 15% entre esquerda e direita são absolutamente normais. A questão aqui é esta, que é como é que o treino assimétrico de algumas modalidades, porque algumas modalidades são fortemente assimétricas, como é que ele não faz isso disparar para níveis superiores àqueles que verificamos em atletas? Se calhar essa é que é a pergunta. Aqui, o que é que eu acredito que pode estar a influenciar isso? É que, na realidade, os atletas não fazem só o seu treino específico, ok? Primeiro, mesmo as modalidades assimétricas têm sempre alguma componente um pouco mais simétrica. Portanto, o treino não é todo fortemente assimétrico. Segundo, muitas vezes no protocolo de aquecimento ou nos protocolos de preparação física, muitas vezes os treinadores acabam por não usar protocolos tão assimétricos quanto aquilo que ocorre nas suas modalidades, ou seja, quanto aquilo que ocorre no treino específico da modalidade. E, portanto, isso pode ser eventualmente um fator para os atletas não desenvolverem uma assimetria excessiva. Mas também pode haver outro fator, que é o fator de seleção natural. Ou seja, pode acontecer que os atletas que conseguem responder àquele treino mantendo esse grau equilibrado de assimetria são os que chegam a alto nível. E pode acontecer que os outros não cheguem lá. Não é? Isso aí é o eterno problema de seleção natural e que dificulta todas as nossas análises, porque no final nós só vamos ver os vencedores e os que jogam na primeira divisão, os que chegaram a adulto. Nós não vamos ver os outros todos que ficaram pelo caminho. Ok? Não sei se respondi à questão. Com certeza, Afonso. Pessoal, aproveitando a oportunidade, se vocês tiverem questão, pode ir colocando, tá? Para a gente poder ir discutindo, tá? Eu aproveito também para dizer que estas assimetrias estão descritas inclusivamente em estudos antropológicos, ou seja, ossadas humanas de há milhares de anos atrás, em que inclusivamente já nesse tempo se verificava, por exemplo, assimetrias no número direito e esquerdo, em termos de comprimento e de espessura, fémur direito e esquerdo, tíbia direita e esquerda, clavícula direita e esquerda. Portanto, essas assimetrias estão bem descritas em estudos antropológicos, o que quer dizer que elas não estão a ser provocadas pela prática desportiva. Elas fazem parte do nosso desenvolvimento normal como seres humanos e, eventualmente, depois também, eu não sei se vocês têm também a expressão pescadinha de rabo na boca, não é? Ou seja, já temos algumas assimetrias bilaterais quando nascemos, depois, se eu começo a fazer uma coisa um pouquinho mais com a direita, se calhar a tendência é reforçar isso e depois podemos reforçar esse ciclo, não é? Sim. Nós temos mais algumas perguntas aqui, Afonso. Uhum. Do professor Anselmo, de novo, né? Ele perguntou: algum esporte específico tem a necessidade de treino assimétrico maior? Ok, excelente questão. É uma excelente questão pelo seguinte: há desportos que são muitíssimo assimétricos, certo? Estou a pensar, por exemplo, como o ténis. Portanto, há desportos muito, muito assimétricos. Agora a questão é esta. Isto é uma sugestão que eu vou dar. Sugestão. O treino específico da modalidade, se a modalidade exige essa assimetria, como é o caso do ténis, então o treino específico da modalidade provavelmente terá que ser assimétrico. Ok? Dentro de cada modalidade há especificidades. Por exemplo, no voleibol, o treino da cortada vai ser muito assimétrico, mas já o treino do passe, não é? Do primeiro toque, já provavelmente vai tender a ser mais simétrico, porque convém que o atleta seja igualmente bom passando do lado esquerdo e do lado direito. Agora surge a questão novamente do treino físico, que é, se o treino físico disser, bom, então, se o cara do ténis é muito assimétrico e, por exemplo, favorece o lado direito, então um treino físico complementar ao treino específico da modalidade ainda vai insistir nisso. Não sei se será muito positivo para a saúde do atleta a prazo, não sei. A minha sugestão seria que o treino físico, se procurasse o treino físico, ou seja, o treino não específico da modalidade, fosse um treino complementar, que reforçasse, no geral, as estruturas do atleta, sem se preocupar em fazer o exercício específico para o ténis ou para o badminton, não isso. Porque senão, vai ser mais do mesmo. E nós temos um problema muito comum no desporto de competição, que são as lesões de sobreuso, não é? O overuse, que derivam de uma repetição exagerada de exercício específico. Então, se eu no ténis só faço exercício específico de ténis e na preparação física todo o exercício é específico para aquilo, se calhar muito mais rapidamente eu vou chegar numa lesão de sobreuso. Portanto, de novo, eu acho que essa questão depende de modalidade para modalidade e no treino físico se calhar não irmos tanto para esse caminho, é a minha opinião.
Mas, como eu digo, é só uma opinião. Não conheço estudos de longo prazo que tenham feito esse seguimento para verificar as diferenças. Perfeito, Afonso. O Lucas Batista, ele pergunta aqui, em termos de treinamento, né, qual seria a funcionalidade dos treinos de desequilíbrio em relação às simetrias e funções positivas das assimetrias, né? Penso que você já abordou, né, na apresentação, mas uma síntese, né? Mas uma síntese, portanto, basicamente é assim. As assimetrias são positivas para nós até no dia-a-dia por causa da questão da lateralidade, não é? Da questão da lateralidade, que todos nós temos isso envincado na mastigação, na marcha, nas atividades manuais, obviamente, que essa é aquela que mais rapidamente as pessoas se lembram. E no desporto, em quase todos os esportes, as assimetrias também são benéficas, com exceções, como por exemplo o fisioculturismo, ok? Que é uma exceção clara a essa regra. A questão é sempre quanto. Até onde é que essa assimetria vai beneficiar a performance e a partir de onde é que ela vai começar a prejudicar. E o que acontece hoje é que com os testes que existem no desporto, a maior parte dos estudos o que mostra é que os valores de referência são maus. Não funcionam para risco de prevenção de lesões, não funcionam para isto, não funcionam para aquilo. Mas possivelmente porque estamos a agrupar muitas pessoas num valor médio. Então eu volto àquilo que pus num dos últimos slides. Se calhar usar o valor de cada pessoa. Olha, essa pessoa tem uma assimetria habitual de 5%. Ok, vamos ver se esse 5 não vai para 20 ou se não vai para 0. Mas essa outra pessoa tem um valor normal de 12%. Então vamos tentar manter mais ou menos aí. Se a pessoa não tiver queixas, porque significa que aquela assimetria é funcional para essa pessoa, que essa pessoa o corpo daquela pessoa está adaptado a isso. Do ponto de vista do treinamento físico, ok, o treinamento físico complementar à modalidade, aí eu não iria tentar equilibrar o atleta, mas não iria tentar promover a assimetria específica do seu desporto, ok? Por causa daquilo que já respondi na questão anterior. Mas é mais uma questão, esta questão de Lucas, mais uma questão bastante difícil, na minha opinião, de gerir na prática para o treinador. Perfeito, meu amigo. E esse é um grande problema, né? A questão que você colocou aí de generalizar, né? Exatamente. Nós temos esse vício, vamos dizer assim, né, de generalizar todos os movimentos, generalizar todos esses dados normativos para tudo, quando na verdade, né, cada indivíduo, né, tem uma característica diferente, né? E isso se aplica para o treino, né? Por muitas vezes é até engraçado, né? Porque, por exemplo, por muitas vezes a gente se preocupa tanto, né? Mais uma vez, eu digo a nossa área, né? Se preocupa tanto com os mínimos detalhes que não vão fazer diferença na hora do treino, mas em outros momentos a gente não se preocupa com isso, né? Então, por exemplo, a gente tem agachamento, né? Perfeito, o joelho não pode passar da linha do pé e tudo mais, né? E aí, quando está em outro lugar, a gente abaixa do jeito que dá, né? Faz os movimentos de qualquer maneira. Mas não tem um rigor muito grande, né, em relação aos movimentos, por que isso não se aplica fora do treino também, né? E vamos pegar nesse agachamento. Quem tiver o fémur muito comprido relativamente à tíbia, ou vai com o joelho à frente do pé, e já os estudos cada vez mais mostram que isso não é tão perigoso quanto se pensava, ou então vai ter que abandonar o movimento clássico de agachamento e vai ter que fazer um misto de agachamento com o bom dia. No powerlifting de alto nível mundial, nós vemos powerlifters de alto nível com os dois tipos de movimento. E agora vamos ver, se quase todas as pessoas têm uma diferença de comprimento entre membro inferior esquerdo e direito, como é que o agachamento vai ser simétrico? Ele até pode parecer simétrico de fora, mas não é, e as forças não são. Agora, de novo, Davi, tocaste no ponto certo, que é, ok, nós temos que aprender guidelines e médias e tudo mais, mas o atleta que está à nossa frente é aquele atleta, ele não é uma média, ele é aquele atleta. E mais, estatística. Não tem uma coisa chamada outliers nas estatísticas? Aquele atleta pode ser o outlier. E eu tentar forçar esse atleta a entrar num modelo padrão pode gerar desconforto para o atleta, gerar quebra de performance para o atleta e de repente eu posso estar a gerar queixas no atleta que ele não tinha, até em termos de dor, de desconforto. Eu acho que nós temos que ser sempre muito ponderados antes dessas intervenções. É como, por exemplo, pega numa equipe de futebol, eu sou técnico, eu chego lá e eu tenho um modelo de jogo e eu gosto de jogar daquela forma.
e eu tento impor aquele modelo aos atletas. Ok, e se as características daqueles atletas e daquela equipa não forem compatíveis com aquele modelo que eu gosto de usar? Não é meu papel como treinador adaptar para tentar extrair o melhor daquela equipe específica? Então eu não posso impor, esse modelo é o melhor, e eu vou impor nesse grupo de jogadores. Talvez não vá funcionar, não é? Exatamente. E o grande problema, assim, não sei se é um problema, mas nós temos as referências, né, como você falou das guidelines, né, mas por muitas vezes, né, e até o exemplo que você deu da American College, né, não estão fundamentadas, então talvez estão baseadas ali em experiências, talvez, né, de quem escreveu ou naquela população específica, e aí começa a generalizar tudo, né? Isso é um grande problema, né? Abrindo, né, um pouquinho mais sobre essa questão, eu li recentemente o seu estudo sobre a periodização tática, né, que foi publicado recentemente. Penso que é um problema parecido, né? As pessoas começam a utilizar e, peraí, Afonso, qual a importância, né, da ciência, assim, da comprovação, né, para que a gente possa ter também uma segurança naquilo que a gente está fazendo? Ok. Então é o seguinte, eu adoro ciência, mas nós temos que ter noção dos limites da ciência, certo? Então vamos já estabelecer isso. Muitas das coisas que fazemos no desporto, muitas mesmo, nunca foram estudadas de modo científico. Então, não foram estudadas. Nós vamos ter que fazer de acordo com a nossa experiência, raciocinar, ter argumentos que na nossa cabeça são lógicos e vamos experimentando, correto? Nada contra. Isso faz parte do papel do treinador. O único problema é quando uma coisa não está estudada cientificamente, mas eu quero vender como sendo científica. E isso acontece muito no desporto. Muito. Em múltiplas áreas da prescrição do exercício. Ou seja, múltiplas áreas da prescrição do exercício que nunca foram testadas e, no entanto, as pessoas fazem prescrição e dizem que essa prescrição está suportada em ciência. Isso é desonestidade, ok? Desonestidade. Depois há outra coisa, que é há ciência de muita qualidade diversa. E isso aqui é um problema, que é quando a pessoa vai ler ciência, convém ler a metodologia. Convém ler o propósito do estudo e se a metodologia desse estudo é coerente com esse propósito, ok? E, por sua vez, se a leitura dos resultados está coerente com essa metodologia. Portanto, David, de novo, a ciência não explica grande parte das coisas que fazemos no treino e muitas delas a ciência ainda nem sequer teve interesse em estudar. Mas também existe uma parte em que a ciência já estudou. E aí, se essa ciência existe e é de qualidade, podemos tentar usar. Mas, volto a dizer, mesmo quando a ciência é de boa qualidade, ela tende a ser de boa qualidade para os valores médios. Mas aquele meu atleta específico não é um valor médio. E, portanto, ele pode fugir ao valor médio da ciência, mesmo quando essa ciência é robusta. Isto é uma questão de estatística, não é? No fundo. Exatamente. E pensando em estatística, né, sempre dá para ajustar alguma coisa, né? Inclui os outlines, tira os outlines, isso, né, dá diferenciação nos resultados, enfim. Então é preciso ter mesmo muito cuidado para não generalizar as coisas, né? Só mais um, né? Sim, força. Fica à vontade. É por causa da estatística, porque é um artigo que eu estou a colaborar com outros autores e o artigo está submetido para publicação e nós tivemos que, eu peguei no artigo e refiz a discussão. Porquê? Havia resultados estatisticamente significativos entre os grupos, ou seja, havia diferentes jogadores de diferentes posições, ok? Lá numa avaliação que foi feita, havia diferenças entre os jogadores de diferentes posições, diferenças com significado estatístico. E então a discussão estava montada em torno dessas diferenças. Problema. Eu peguei nos aparelhos que foram usados para fazer a avaliação, para fazer as avaliações, as medições, e fui ver quais eram os erros de medida que a literatura reportava para esses aparelhos. Então o que é que acontece? As diferenças entre grupos podiam todas ser explicadas dentro da margem de erro dos aparelhos. Então, afinal, já não podemos falar que existem diferenças, porque pode ser o erro associado ao aparelho. Então, a discussão foi toda mudada, dizendo, não conseguimos verificar diferenças acima da margem de erro do aparelho. Então, já não tem diferenças entre grupos. Reparem, como um pequeno pormenor da estatística,
muda completamente a leitura dos dados. E isto é uma coisa que acontece frequentemente nos artigos. Portanto, temos que estar atentos. Afonso, antes da gente passar para as próximas perguntas, né, dos participantes, nós ainda temos um tempinho. Nessa questão que você estava falando, né, de fazer muitas ações que estão suportadas cientificamente, outras não, né? Tem uma questão muito interessante que sempre você coloca nas suas falas, que é a questão do alongamento, né? Uhum. Fazemos isso como se for, como o padre, né, reza a missa, vamos colocar assim, né, de maneira religiosa. E por muitas vezes, né, esse alongamento, por exemplo, nem os próprios atletas fazem, e às vezes gera até mais prejuízo do que benefício. Se você puder falar só um pouco sobre isso, Posso, acho sim, que é fala muito bem, interessante. porque esse tema dava para horas, não é? Sim. Em primeiro lugar, a grande discussão que tem havido nos alongamentos tem sido especificamente com o alongamento estático, ok? Tem especificamente sido com o alongamento estático, o comum stretching, que é o mais tradicional. E dentro disso, a maior crítica até em termos do alongamento estático passivo e não tanto ao ativo, ok? Mas vamos mesmo ao ativo. O ativo até é o mais comum na prática desportiva. O passivo é mais comum no contexto de personal training, fisioterapia, mas o ativo é o estático ativo é o mais comum no desporto. A literatura que mostra cabalmente em termos médios, voltamos, em termos médios, esse tipo de alongamento não contribui basicamente em nada. É ligeiramente prejudicial se usado para aquecimento. Nada de extraordinário, nada que passado 15 minutos o atleta já não esteja pronto para fazer um sprint, não é nada de extraordinário, mas é ligeiramente prejudicial e após treino também não contribui para a recuperação do treino. Do ponto de vista da amplitude de movimento, a amplitude de movimento pode ser melhorada com muitos protocolos e não só com alongamento estático, ok? Agora, então é assim, temos uma justificação para prescrever esse tipo de alongamento para todo mundo fazer? Não, não temos. Não é legítimo prescrever esse alongamento para todo mundo. Porém, há uma questão muito curiosa na literatura. Esse tipo de alongamentos tem uma resposta muito diversificada nos atletas. Ou seja, quando nós vamos ver o desvio padrão, fazemos uma aplicação, por exemplo, no aquecimento, e a seguir vamos ver em certos testes se eles melhoraram, se pioraram, se isto, se aquilo. O que acontece é, na média, piora, mas o desvio padrão é muito grande. E isto o que é que significa? Que há uma dispersão muito grande dos dados e que talvez a média não seja um bom valor. Ora, o que é que nós não sabemos ainda? Provavelmente o que se está a passar é isto. Provavelmente uma grande parte da população não beneficia desses protocolos. Mas esse desvio padrão significa que existe um grupo de atletas que é importante identificar que vai beneficiar desse alongamento. Mas também existe outro que vai ser muito prejudicado. Agora, o segredo é, quem são esses atletas? Quais são as características desses atletas que eu possa dizer, ok, este atleta faz o alongamento estático, este não faz. Ainda não sabemos isso. Há estudos interessantes, pioneiros, de parte genética, que têm interferência na arquitetura muscular, ok? No tipo de arquitetura muscular e que poderão ser um dos fatores influenciadores da resposta ao alongamento estático, da resposta aguda ao alongamento estático. Mas ainda sabemos muito pouco sobre isso, ok? Muito pouco mesmo, David. Portanto, porque é que a maioria reage com ligeira negatividade, mas alguns reagem de forma positiva e outros reagem de forma muito negativa, não sabemos ainda porque essa variação tão grande, ok? Perfeito, meu amigo. Eu quis colocar essa questão justamente para continuar no sentido, né, da provocação, porque por muitas vezes é utilizado como benéfico para todas as pessoas, e não é bem assim, né? Não, e curiosamente, alguns dos efeitos do alongamento estático podem ser o contrário do que as pessoas esperam. Por exemplo, há sugestões, isso ainda tem que estar melhor estudado na literatura, mas há sugestões de que ele pode promover maior gasto e, eventualmente, no contexto pós-treino, eventualmente pode até promover maior grau de hipertrofia compensatória. Ou seja, aquilo que as pessoas normalmente fazem, que é para relaxar e para isto, para aquilo, em termos agudos sim, em termos crónicos pode não funcionar dessa forma. Portanto, há aqui alguns efeitos paradoxais que ainda não estão bem estudados na literatura e é preciso compreender melhor. Agora, uma coisa que se sabe é esta. Todos os mega-estudos mostram que não há associação entre fazer alongamento e prevenção de lesões, e redução de risco de lesões. Existem alguns, nem todos, existem alguns estudos que podem correlacionar déficit de mobilidade e lesão, só que aí tem dois problemas. Em primeiro lugar, a mobilidade não melhora só com o alongamento.
ok? Existem múltiplos métodos para melhorar a mobilidade. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que esses estudos são estudos de associação. Portanto, eles pegam uma amostra grande e veem os fatores, ok? Quem teve lesão, quem não teve. Ora, qual é o problema aqui? Eles usam às vezes isso para dizer, então ele teve menos mobilidade aqui, foi isso que aumentou a probabilidade de lesão. E se tivesse sido o contrário? Muitas vezes nesse estudo nós não sabemos se a lesão, se essa falta de mobilidade já existia antes da lesão. Nós só sabemos que ela existe após a lesão, não sabíamos se existia antes. E aí tem um problema que é, nós sabemos que uma lesão pode provocar falta de mobilidade e estamos a usar esses estudos com esse tipo de metodologia para afirmar o contrário, para afirmar que falta de mobilidade provoca a lesão. Nós não sabemos isso. Mas mesmo que se verifique que a falta de mobilidade pode potenciar certas lesões, isso não significa então temos que fazer alongamento estático, porque existem muitos outros protocolos de alongamento que dos dados que temos até hoje são superiores, inclusive o próprio treino de força tem resultados interessantes na melhoria da amplitude de movimento. Portanto, temos que analisar os vários níveis, ok? Sobretudo, Davi, se formos fazer, não fazer só porque... porque é que a gente faz? Porque todo mundo sempre fez. Não. Vamos encontrar um motivo para fazer, não é? Perfeito. O Alexandre Cardoso colocou aqui uma questão. Ele fala que um problema na coluna que comprime o ciático poderia causar uma assimetria na marcha por conta da dor irradiada na perna direita. Ok. Vamos lá. A assimetria da marcha... Podes voltar, Davi, que eu consigo ver. Ok. As assimetrias da marcha existem nas crianças, nos adultos, nos idosos, nos saudáveis, nos não saudáveis, nos atletas e nos sedentários, ok? As assimetrias na marcha existem em todos. Podem ser podem ser maiores ou menores. Coluna lombar comprime o ciático. O ciático não é na coluna lombar que vai ser comprimido, ok? Porque o ciático já é uma junção de coisas que já saíram da coluna lombar. Portanto, uma compressão da lombar pode indiretamente afetar outras coisas e pode eventualmente afetar o nervo ciático, mas não o afeta diretamente, porque o nervo ciático não sai diretamente da coluna, ok? Agora, eu dei um caso há bocado, não sei se o Alexandre já estava aqui presente, do piriforme perfurado pelo nervo ciático, que é um caso mais ou menos comum, que é o seguinte. O que está descrito nos manuais de anatomia é que o nervo ciático, portanto, nós temos o piriforme e o nervo ciático passa por baixo do piriforme. Na realidade, isso é apenas uma das conformações anatómicas normais. Existem 7 ou 8 conformações diferentes. Numa dessas conformações, o nervo ciático perfura o piriforme e atravessa. E, normalmente, é unilateral. Ou seja, normalmente as pessoas têm isso de um lado, mas do outro lado já tem o ciático passado debaixo do piriforme, por exemplo. O que acontece? No membro inferior do lado em que o ciático fura o piriforme, de cada vez que o piriforme contrair, vai comprimir o ciático, correto? Bom, agora pensa em situações como um atleta, um corredor ou um saltador, que passa a sua vida a fazer milhares de ações de corrida, milhares de ações de salto, em que o piriforme vai automaticamente estar a trabalhar. E vai ser um piriforme mais desenvolvido e mais hipertrofiado do que o de uma pessoa normal. E não adianta fazer o alongamento, que ele vai continuar com essa resposta a ter a tal hipertrofia compensatória. Ou seja, o alongamento é mais carga para cima dele. Pode aliviar no momento, mas depois não resolve. E é mais carga para cima dele. E é uma questão anatómica estrutural, está lá. Portanto, uma pessoa sedentária, se calhar nunca vai notar ou nunca vai descobrir que tem esse problema. E às vezes um atleta pode descobrir. Portanto, estas questões de marcha assimétrica, dor irradiada ciática, são sempre muito mais complexas do que nós achamos. Sobretudo, nós, treinadores, que estamos de fora a fazer uma avaliação de coisas que nem estamos a ver. Ok? Coisas que nem estamos a ver lá. Portanto, o ciático pode ser afetado por um conjunto muito alargado de situações. E depois, por exemplo, inclusive o ciático pode-se separar em tibial e peroneal antes de chegar ao piriforme e pode só um deles atravessar o piriforme, portanto já só uma parte do membro inferior é que vai ser afetada pela compressão do piriforme e a outra já não vai. E esses casos não há como resolver. Ok? Portanto, nesse caso é gerir e aí ter muito cuidado com a gestão da carga.
porque não adianta, pode fazer a terapia que quiser, quando ele voltar a fazer carga, aquilo vai voltar a aparecer, portanto tem que gerir muito bem carga e repouso. Se calhar já me estendi um pouco, desculpa, David. Não, perfeito, meu amigo. Nós temos aqui uma pergunta do Vitor Fon, relacionada ao tênis, né? Ele trabalha com tênis, ou outro esporte assimétrico, né? A medida para caracterizar essa simetria deveria ser feita por exercícios específicos do esporte ou testes gerais de capacidades físicas? É assim, normalmente eles são feitos com testes gerais de capacidades físicas, ok? Normalmente. Até porque num desporto tipo o ténis, provavelmente um exercício específico do ténis iria, obviamente, mostrar assimetrias gigantescas, nem que não fossem em termos de skill. Ou seja, mesmo que não fossem tão acentuados assim em termos de força, provavelmente em termos de skill e da eficiência dessa skill, provavelmente isso ia notar-se. Mas há desportos em que isso não é bem assim. Por exemplo, olhem um caso de um basquetebolista driblar igualmente bem com a mão esquerda e com a direita. E driblar igualmente bem para a direita e para a esquerda. Um teste específico de basquetebol dessa situação, poderá dar uma informação. Opa, olha, ele tem menos eficácia para um lado que para o outro. Isso pode comprometer a performance dele no jogo. É que aqui é uma questão diferente, não é? Pode eventualmente comprometer a performance no jogo. Mas agora vejam. Jiu-jitsu. A passagem da guarda, ok? Está lá o guardeiro e eu estou tentando passar a guarda no jiu-jitsu. Em teoria, um bom lutador de jiu-jitsu tem que ser igualmente bom passando para a esquerda e para a direita. Mas na prática a maior parte deles vai ter um lado preferencial de tentar passar. No judô, em teoria o judoca deveria ser igualmente bom de um lado e do outro. Ele teria todas as vantagens do mundo para ser igualmente bom de um lado e do outro. Na prática, quantos judocas de alto nível são igualmente bons a fazer as coisas para os dois lados? São exceções, ou seja, até no alto nível são exceções. E de novo, isso pode ter a ver com a nossa lateralidade. Tentarmos ser totalmente simétricos em ações de performance vai um pouco contra a lateralidade do nosso sistema nervoso, que já vem um pouco do berço. E, portanto, isso nem sempre funciona. Mesmo quando o treinador precisa disso e tenta desenvolver isso no atleta, nem sempre os resultados são os esperados. No caso do ténis, eu não conheço nenhum que jogue alto nível usando as duas mãos indiscriminadamente, por exemplo, não é? Mas sim, as avaliações gerais tendem a ser com testes um pouco mais genéricos, até porque eles usualmente querem tirar ilações não só para o ténis, mas para outras modalidades também. Ok? Normalmente é isso que eles pretendem para ter um maior público-alvo. Perfeito, meu amigo. Afonso, acredito que se depender de mim, a gente fica aqui conversando a noite inteira, né? Eu estou tranquilo, eu só não quero atrasar os vossos programas, mas ok? Eu fiz muitas perguntas aqui, né, mas acredito que também a gente já está chegando no nosso horário combinado, né? Já estamos aí perto de 8 horas aqui no Brasil, já está perto de meia-noite, né, em Portugal, então também não quero estender muito para também não te atrapalhar no teu descanso primeiro e depois nas tuas atividades laborais de amanhã. Então, eu quero aproveitar já esse momento para poder mais uma vez te agradecer, meu amigo, e a gente vai passar a palavra para você para as considerações finais, porque daqui a pouco vem o próximo palestrante, tá? Muito bem, então eu vou fechar assim rapidinho. De novo, agradecer o convite, agradecer também as questões que me colocaram, são questões muito interessantes, ok? E dizer a todos que é o seguinte: em primeiro lugar, muitas coisas que fazemos no desporto fazemos por tradição e cada vez mais deveríamos questionar de forma crítica essa tradição e questionar porque é que estamos a fazer e mais, mesmo que uma tradição seja boa, porque há tradições que são boas, nós podemos sempre pensar, bom, mas talvez haja outras formas de fazer isto, então vamos ser um pouco criativos também, vamos experimentar. Onde possível, alicerçado em ciência, mas já sabemos que a ciência não vai suportar, não estudou grande parte dos fenómenos do treino. Portanto, alicerçados em ciência onde pudermos, onde não pudermos, pensamento crítico. E chegar a casa depois de cada treinamento, não é? E tentar pensar, ok, o que é que poderia ter feito diferente? Será que esta minha receita vai continuar a funcionar? Será que eu preciso trazer algo novo aqui? E, por último, reforçar o princípio da individualidade. O princípio da individualidade vem em todo o manual de treino
Mas depois nós, guideline diz isto, então todo mundo faz isto. Guideline diz alongamento, todo mundo faz alongamento. Não é? E isso é um desrespeito pelo princípio da individualidade. E nós, se calhar, como treinadores, deveríamos começar a efetivamente respeitar mais o indivíduo, respeitar que ele não é a norma. E, portanto, temos que aceitar e trabalhar com aquele indivíduo, com aquilo que ele efetivamente traz com ele. Ok? De resto, muito obrigado por me terem aturado. Muito obrigado. Afonso, nós que te agradecemos. A Cátia Fernandes. Nós que te agradecemos, Afonso, porque... Obrigado. Como eu mencionei, né? Aí já é muito tarde, né? Você é sempre muito solícito, meu amigo, sempre muito atencioso, né? E muito cuidadoso com as suas colocações. Eu né, tenho, obviamente, né, muita admiração pelo profissional que você é, né, mas, sobretudo, né, pela pessoa, né, que está por trás do profissional que é da melhor qualidade possível, né? Então, é todo o seu cuidado, por muitas vezes, de diferenciar, né, o que é ciência, o que é sua opinião, né? Isso também é muito importante, né, para que a gente tenha essa noção, né, de pensamento crítico. Então, eu só tenho mesmo a te agradecer, né? Tenho, né, sempre, como eu te falei no início, sempre que a gente tem contato, né, eu aprendo muito com você, até nas coisas pequenas ali, nos pequenos detalhes ali que faz a diferença das coisas, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Quero nome, obrigado a todos. né, e meu nome, mas em nome de toda a instituição também, né, te agradecer por tudo, tá, Afonso? Então, obrigado. Vou te liberar agora para você poder descansar, né, junto com a sua família, né, e a gente vai se falando. Pessoal, o professor Afonso ele vai precisar sair, tá, por causa do horário avançado, tá? Afonso, fica à vontade, tá ok?